queria que você falasse sobre estratégia, nesse sentido de planejamento mesmo, porque todo mundo fala em planejamento estratégico. E o contábil? Porque vocês sabem as brechas, será que essas brechas na lei irão acabar com a reforma tributária ou não? Enfim, qual é a relevância disso para a empresa? Primeiro é importante saber que a reforma vai ser implementada em 10 anos. Então, até 2032, a gente está aí nesse modelo híbrido, né? E dizer que, no momento, até agora, praticamente não foi aprovado nada. Foi aprovado um arcabouço que definiu as metas, mas tudo isso precisa ser regulamentado por lei. E agora que, na minha opinião, que virão os problemas, né? Porque a gente tem aí muitos jabutis, né, lá no jargão lá do Congresso, né? Muitos jabutis que vão ser inseridos nessas leis. Muito lobby, muitas empresas com lobby muito forte. A gente já tem um exemplo muito forte, que foram a questão das montadoras de veículos que atuam no Nordeste, que o benefício para elas vão ficar valendo, e para as empresas do Sudeste e do Sul não. Então, a gente tem aí já algumas disparidades. Como você colocou o Maílson da Nóbrega, entendo que para a economia vai ser bom, mas as alíquotas nossas ainda vão ser muito altas, né? Então, acho que isso vai trazer uma desigualdade, mas posteriormente para a economia pode ser bom. A gente espera que seja bom, essa é a grande verdade. Mas pelo tamanho das alíquotas que foi colocada, talvez isso traga uma desigualdade. Talvez no futuro, daqui 2 gerações, a gente entenda isso como um benefício. Mas eu acho que nesse momento vai trazer mais desigualdade. Só para dar um passo atrás, porque você já entrou falando da reforma tributária. Bacana. Aí você já falou assim, a reforma tributária ela vai acontecer em 10 anos. Então vai ter um período de transição para que você tenha efetivamente a eficácia completa da reforma. Então, assim, as empresas que estão agora, né, esse assunto está borbulhando, né, na internet, todo lugar. O empresário, a empresa, ele já tem que se preocupar com isso? Já é uma coisa que para ele botar no caderno dele de funções desse ano, de 2024? Entendo que ele precisa entender do assunto. Mas esse ano de 2024, para o ano, vai mudar muito pouca coisa. Né? Eu entendo que as empresas têm que se adaptar à reforma, mas isso tudo vai depender, né, muito da definição do que virá nas leis que vão efetivamente gerir essa reforma, né? Porque igual eu falei, a gente aprovou um arcabouço, aprovou o IVA, aprovou a redução dos impostos, a unificação deles, né, em apenas 3, e a gente não sabe ainda como que vai ser isso. Os estados ainda estão guerreando, querendo alguma autonomia maior, querendo definir algo dentro do IVA. Então, isso pode trazer ainda algumas guerras, né? E pode não ter o efeito tão esperado quanto que é o que de acabar com a guerra fiscal, por exemplo. Eu sou empresária, então, assim, eu tenho total interesse em saber, né? Porque eu estou aí na luta desigual do imposto, né? E você falou, depois eu queria que você explicasse o que é IVA. Mas antes eu queria pontuar uma coisa. No nosso segundo episódio, teve um executivo meio foda aqui. Meio não, né? Totalmente foda. E ele falou que... Luiz Pomuceno, vou até deixar aqui o link aqui em cima, você consegue acessar o episódio por aqui. Boa, sabe por quê? Porque vale muito a pena. Ele tem um momento do episódio que ele fala que os tributos não são altos, não há alta tributação. Só que é complexo, obsoleto e ininteligível no primeiro momento. Se você não souber os meandres da lei onde você se encaixa, ele é mais complexo. Teoricamente, a reforma tributária iria acabar com isso, né? E as empresas não devem se preparar para essa mudança? Elas não têm que se readaptar agora nesse sentido? Sim, tem que se readaptar. E até por isso esse período de transição de 10 anos, que na minha opinião é longo, mas... Eu sempre digo o seguinte, né? Quem navega bem nesse emaranhado que é o sistema tributário hoje, não é que seja contra, mas vai ter uma desvantagem competitiva na reforma tributária. Porque ele usava essa confusão. Exatamente. Como benefício para ele. Benefício para ele, exatamente. A ideia da reforma é justamente igualar todo mundo. É trazer uma simplificação
para que todos tenham as mesmas oportunidades. Não sei se a palavra oportunidade é a palavra certa, mas que as empresas elas têm uma competição em pé de igualdade, que eu acho que não vai acontecer, né? Mas Por quê? eu acho que ainda vai haver muitas demandas jurídicas com relação à reforma, né? Uma reforma que de acabar com a judicialização e vai começar outra. Brasil, acima de Brasil, isso aí. Gente, que sacanagem. A gente tem alguns temas bem espinhosos dentro da reforma que provavelmente vai gerar. Até o direito adquirido do Nordeste, que eles já ganharam, né? Exatamente, isso aí. E sempre lembrando também que hoje, por exemplo, a gente tem esse período de transição. Quem tem benefício fiscal vai estar com benefício fiscal até 2032. Então é algo que Não vai mudar nesse não sentido. vai mudar nesse sentido. Então acho que tem um período bom para as empresas se adaptarem, mas eu acho que ainda teremos algumas divergências com relação a isso.